Vamos entender que negociação é um processo de construção de confiança. E nesse meio tempo, enquanto você constrói confiança, você vai usar estratégias para criar e para conseguir mais valor para ambas as partes. Isso é extremamente importante. Você tem que construir valor para ambas as partes. É o ganha-ganha. Em 2012, a Disney fez uma movimentação simplesmente fantástica e surpreendente. Ninguém esperava realmente quando ela comprou a Lucasfilm, que é a casa do Star Wars. Ele tinha o fundador ainda, era o proprietário, George Lucas era o proprietário, e a Disney comprou a Lucasfilm por 4 bilhões de dólares. E as negociações foram conduzidas diretamente com o George Lucas, que ainda era o dono da empresa. Agora, teve uma característica que deixou essa negociação bilionária possível, que foi a construção de confiança na mesa de negociação. E nessa live eu quero mostrar como que isso aconteceu e por que essa construção de confiança teve um papel tão importante na negociação da Disney e por que ela vai ter um papel também tão importante quanto nas nossas negociações do dia a dia. Então, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te mostro como qualquer pessoa pode conseguir aquilo que ela quer usando um método de negociação muito pouco conhecido por brasileiros. E para começar, eu quero já te pedir para deixar o seu like aí, para quem está no YouTube, para se inscrever no canal do YouTube, e para quem está no Instagram, pode clicar no coraçãozinho. Se não quiser clicar agora para esperar um pouco, ver se gosta de verdade, não tem problema, mas não deixa de clicar. E o chat está aberto, vão deixar os comentários, vão deixar as dúvidas que eu vou respondendo ao longo da live. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, não perca tempo, já compartilha, chama ele para assistir a live. E se você está assistindo gravado, não tem problema, faz a mesma coisa. Manda para alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Manda para aquela pessoa que está negociando com você. A partir do momento que todo mundo se conscientizar que o ganha-ganha é o melhor para nós mesmos, a gente vai ter cada vez mais negociações desse tipo. E no episódio de hoje eu vou te mostrar por que construir confiança na mesa de negociação pode viabilizar negócios inimagináveis. Então, vamos lá. É da psicologia do ser humano, não tem jeito. As pessoas preferem dizer sim a indivíduos que conhecem e em quem confiam. E é muito fácil de perceber isso no nosso dia a dia, né? Imagina você indo numa loja comprar um eletrodoméstico, pode ser qualquer um. E aí você decide fazer isso na loja física porque você precisa de mais informações, você não conseguiu online, você está um pouco inseguro, você decidiu ir lá pessoalmente. Chegando lá, você encontra o vendedor, só que ao invés de passar a informação que você quer, ele começa a tentar te empurrar um produto mais caro e que não é o que você quer. Como você se sente nesse momento? Você gostaria de fechar negócio com esse vendedor? Claro que não, ninguém quer. Você nem acredita no que ele está falando. Por quê? A todo momento você acha que ele está tentando te enganar. O que aconteceu foi que você perdeu a confiança. E sem confiança, a gente tende a não querer fechar o negócio. A não ser que a gente não tenha nenhuma outra alternativa. E é por isso que hoje em dia, os vendedores, e vendedores de qualquer coisa, tá? Corretor de imóvel, ou qualquer pessoa com aquele perfil antigo que a gente conhecia, né? Aquele estereótipo de vendedor que fala muito, que enrola todo mundo, esse tipo de profissional tende a ter menos sucesso em termos de resultado. As coisas mudaram, já não funciona mais assim. Lembra aquela coisa daquele lero-lero? Tinha até um personagem do Chico Anísio, para quem é mais antigo, vamos dizer assim, vai lembrar, que era o lero-lero. E esse era, de fato, o estereótipo de vendedor. Ele falava muito para tentar te enrolar e acabava te convencendo a comprar uma coisa que às vezes você não queria. E isso não existe mais. As pessoas que ainda carregam esse perfil, elas estão condenadas. O tempo delas já está contando. Se você inspira confiança no seu interlocutor, a chance aumenta muito de conseguir aquilo que você quer. Agora, você tem que tomar um cuidado. Nessa questão de confiança, você precisa parecer e ser. Ou seja, não adianta você querer parecer confiável, mas não ser de fato.
Primeiro, porque as pessoas percebem esse tipo de fingimento, né? O ser humano é um verdadeiro detector de mentiras, ele percebe. E mesmo que você seja um excelente ator, você pode até parecer confiável naquele primeiro contato, naquele primeiro momento. Mas a gente sabe que uma negociação não é um processo de um contato só. E com o tempo, o seu interlocutor vai perceber que você estava fingindo. E se ele notar que você não é confiável, acabou ali. Eu imagino até que você conheça alguém assim. Então, mesmo que você tenha confiado nele em algum momento, se você descobre que essa percepção de confiança era falsa, perdeu a confiança. Não tem mais jeito. E o grande problema é que construir confiança do zero é uma coisa. Agora, a confiança perdida dificilmente é recuperada. Demora muito e dá muito trabalho tentar recuperar essa confiança perdida. E nas nossas negociações a gente não tem esse tempo. Uma vez que você perdeu a confiança, você não vai ter o tempo necessário para recuperar isso. E se você não confia na pessoa, não é só em um assunto específico, você percebe? Não, eu não confio no fulano quando ele fala disso aqui, mas quando ele fala dessa outra coisa, eu confio plenamente. Não, não tem isso, a gente ou confia ou não confia. E se você não confia, você vai desconfiar de absolutamente tudo que ela falar. E isso a gente fala de pessoas, por exemplo, que mentem muito. Você não confia em nada que ela falar, né? Por mais verdade que ela tenha falado, não adianta, isso já há muito tempo, né? A gente tem aquele conto de fadas do Pedro e o Lobo, é a mesma coisa. Então, mesmo quando ela está falando a verdade, você simplesmente não acredita. É simples assim. Agora, numa situação dessas, onde não existe confiança, como você vai imaginar conseguir um bom resultado da negociação? Não dá. Não tem jeito, porque é impossível ter resultado na negociação quando o seu interlocutor desconfia de tudo que você está falando, que ele acha que tudo que você está falando é para enrolar ele. Não tem jeito. Então, não tem jeito, só tem uma alternativa. Quando se fala em confiança, você precisa ser e parecer. Não tem jeito, não tem outra alternativa. Por outro lado, quanto mais o seu interlocutor confia em você, menos esforço você vai precisar para provar que o que você está falando é real, né? Apareceu aqui uma pergunta, Mr. Logístico, Alexandre Maduro, como inspirar confiança no ato da negociação com um produto totalmente novo no mercado? Posso te responder mais para o final? Eu vou responder, não vou esquecer, eu volto nela e respondo. Eu quero falar algumas coisas antes de discutir isso, mas a gente vai responder isso sim. Bom, então o que acontece? A confiança gera credibilidade. Essa é a chave da confiança. Então, mesmo em assuntos que o seu interlocutor não sabe se você domina ou não, se você tiver credibilidade, ele acredita. Ainda que seja um assunto completamente fora da sua área de expertise. Se o seu interlocutor confia em você, isso te dá credibilidade e ele vai acreditar no que você está dizendo. Isso é muito poderoso dentro de uma negociação. É tudo que você quer, que o outro lado acredite naquilo que você está falando. Então, você não vai precisar de ameaça para fazer o outro lado acreditar em você, percebe? Se você falar, o outro lado acredita. E você vai conseguir o que você precisa de uma forma muito mais rápida, com menos estresse. Se, imagina, o outro lado acredita em você, o que você fala, ele confia, você não vai precisar ficar justificando, você não perde tempo, você não tem desgaste, vai ser muito mais rápido. Então, pensa num exemplo bem simples, tá? Para a gente ter ideia. Vamos imaginar que você está de carona com um amigo indo para algum lugar. Aí, em determinado ponto do caminho, você percebe que ele está indo para uma avenida que você sabe que teve algum acidente algumas horas antes. E aí você avisa ele e diz que seria melhor ir por outro caminho, né? Um outro caminho que você conhece, mas ele não. Bom, se ele confia em você, ele vai seguir as suas orientações sem questionar. Agora, se ele não confia totalmente, você vai ter que justificar muito. Você vai ter que buscar na internet uma prova de que o acidente aconteceu. E mesmo assim, ele vai ficar com o pé atrás de seguir o seu caminho. Ele vai até preferir usar o Waze do que te seguir.
Percebem a diferença? É uma coisa muito simples, mas na negociação acontece a mesma coisa. O desgaste, o tempo que você leva para justificar alguma coisa, por mais que você esteja falando a verdade, para uma pessoa que não confia em você, é muito maior. Se ela confia, falou, acabou, vamos embora. Né? E você nunca teve um amigo famoso por ser ruim de caminho? Eu já tive. Então, se ele fala, vai por aqui, é um sinal que eu tenho que ir no sentido oposto. Certo? Não tem jeito, acho que todo mundo tem um amigo assim, né? Agora, se a confiança ajuda a gente a fechar negócio e as pessoas tendem a concordar com o que a gente pede por causa da confiança, poxa, essa é uma tática de persuasão incrível para a gente usar nas nossas negociações. Agora, você precisa conhecer isso, você precisa ter consciência disso para que ela seja de fato uma técnica. Porque senão, você tem uma ideia, mas se você não usar isso, não adianta, você não vai conseguir. Então, se você usar isso, conhecer isso, ter consciência, e o importante, usar isso com verdade, né? Não vai tentar manipular as outras pessoas que confiam em você. Cedo ou tarde, elas vão perceber. Então, usando isso com verdade, a tendência é que você vai melhorar muito os seus resultados. E isso vai permitir que você feche acordos inacreditáveis, como esse que eu quero contar para vocês agora, que é justamente o da Disney. Então, em 2012, a Disney comprou a Lucasfilm, que pertencia ao George Lucas, e comprando a Lucasfilm, ela ganhou os direitos de Star Wars. Tá? Foi uma transação de 4 bilhões de dólares. Mas aí eu pergunto para vocês, por que o George Lucas concordaria em vender uma empresa que fazia tanto dinheiro quanto a Lucasfilm? Acho que ninguém imagina que a Lucasfilm estava mal das pernas. Não estava, fazia muito dinheiro. Tá? Bom, e tem mais, né? A Disney, ela já tinha comprado a Marvel em 2009 e a Pixar em 2006. Então, para eles era estratégico, porque a compra da Lucasfilmes dava para a Disney a posição de liderança em filmes e animações de super-heróis. Só isso. Eles dominariam o mundo. Percebem? Além disso, ela proporcionou para a Disney aumentar significativamente os seus lucros. Por quê? Eles iam explorar o Star Wars, que já era um negócio altamente lucrativo, e não só com os filmes, tá? Mas com todo o merchandising que envolve a franquia, né? A venda desses bonecos aqui, por exemplo, vai direitos todos iam para Lucasfilm, hoje vão para Disney, percebem? Então, o que acontece é que é um negócio muito grande, não só com os filmes, mas com tudo que cerca. E o interessante é que o acordo foi muito bom para os fãs de Star Wars também. Por quê? Se vocês pensarem, os fãs de Star Wars, eles são muito conhecidos pela lealdade, até pelo fanatismo, eu diria, pela série. Aí, a Disney se comprometeu, quando ela comprou, a produzir novos filmes a cada 2, 3 anos. Pô, para os fãs, é excelente isso. Então, vocês percebem? Foi bom para muita gente. E as negociações, para falar um pouquinho do processo, elas foram conduzidas pessoalmente entre o George Lucas, que era o proprietário da Lucasfilm, e o CEO da Disney na época, que era o Robert Iger. E para vocês terem uma ideia, as negociações duraram 1 ano e meio. Durou bastante, né? Mas um negócio desse tamanho é natural que a negociação demore um pouco até chegar a um ponto bom para todo mundo. Né? E a confiança construída nessa negociação foi chave para o acordo. Né? O acordo foi de sucesso e ele beneficiou a Disney, obviamente, né, que era a maior interessada, mas beneficiou muito o George Lucas e beneficiou os fãs de Star Wars. É uma negociação que eu posso dizer que foi ganha, ganha, ganha. Porque tinham vários envolvidos, várias partes afetadas na mesma negociação. Né? E isso mostra como as grandes figuras do mundo corporativo global, elas estão alinhadas com uma forma mais colaborativa de negociar. Isso é importante. O mundo mudou. O mundo hoje é muito mais colaborativo. O próprio crescimento exponencial das redes sociais, e se a gente está aqui hoje usando justamente as redes sociais, esse crescimento mostra isso.
Então, os profissionais que não entenderem isso, que não se adaptarem a essa nova realidade da negociação e no mundo dos negócios como um todo, eles vão ser expurgados do mercado pouco a pouco. Não tem jeito. E, infelizmente, pouca gente no Brasil fala sobre esse assunto. Tem muita gente ainda utilizando métodos de negociação que são ultrapassados. São aquelas pessoas que a gente considera difíceis, inflexíveis. E eu tenho certeza que você conhece várias pessoas assim na sua empresa, nos seus clientes, nos seus fornecedores. Porque assim as pessoas não têm essa visão. E a gente precisa mudar isso. Todo mundo precisa entender que as negociações têm que ser ganha-ganha, mas o verdadeiro ganha-ganha. Porque só assim os profissionais vão ter sucesso. Sucesso de fato, incluindo você. Então você precisa mudar essa mentalidade. Agora, imagina um mundo onde todo mundo pensa nas relações de negócio de uma forma ganha-ganha. Pô, seria fantástico. Tá? Eu sei que estão aparecendo perguntas aqui, eu tenho certeza que algumas dessas perguntas estão relacionadas a isso, porque o outro lado não é ganha-ganha. E aí a gente começa a ter dificuldade. Mas se fosse, você ia gastar muito menos tempo, muito menos desgaste na negociação. Ia sair muito mais satisfeito do processo. Pô, em um momento como esse que a gente vive, onde cada dia a gente tem que acumular mais e mais tarefas, pô, ganhar tempo, ganhar satisfação é fantástico, não é? E essa é minha bandeira, essa é minha missão. Eu quero cada vez mais profissionais trabalhando no ganha-ganha de verdade, de uma forma colaborativa, assim como o resto do mundo, tá? E se não fosse colaborativo, plataformas como Waze, Uber, Wikipedia, Airbnb não teriam crescido tanto. São todas plataformas colaborativas. Isso mostra que o ser humano, como um ser social, com a chegada da internet, aproveitou isso para ser mais colaborativo. Por que não na negociação? Por que a gente tem que imaginar a negociação como uma coisa exploratória, onde eu ganho para o outro perder? Não precisa ser assim. Então, para mim, a única forma de ser bem-sucedido na vida profissional e na pessoal também é através do verdadeiro ganha-ganha. E na negociação da venda da Lucasfilm para a Disney, é um exemplo perfeito disso. A Disney só é o que é hoje, não só com a compra da Lucasfilm, mas como um todo, graças a esse mindset. Todas as interações deles, seja internamente com funcionários, externamente com clientes, fornecedores, parceiros de negócio, sempre visam o ganha-ganha. Sempre. E olha lá, olha a potência que eles são hoje. Entendeu? Mas vamos voltar à questão de construir confiança na mesa de negociação. Senão eu me empolgo falando da questão de colaboração. Vamos voltar para a confiança. Então, como que o CEO da Disney, porque a proposta partiu da Disney, como que o CEO da Disney fez isso? Como ele construiu confiança na negociação com a Lucasfilm para viabilizar um negócio totalmente inesperado e vantajoso para todo mundo, né? Bom, em primeiro lugar, o Robert Iger mostrou que o seu interlocutor era extremamente importante, o interlocutor, o George Lucas. E isso é fundamental para você demonstrar confiança. Se você quer que o seu interlocutor confie em você, você tem que mostrar como ele é importante para você. E você mostra isso dando a ele atenção. Não é nada, você não vai... Cuidado, você não vai ceder, você não vai entregar nada para ele na negociação para mostrar que ele é importante. Você vai dar atenção. No caso da Disney, o Robert Iger sabia que a empresa era como um filho para o George Lucas. E nesse caso, a única forma de mostrar como a empresa seria importante e bem conduzida e bem tratada pela Disney era ele negociar o acordo pessoalmente. Porque pensa bem, ele era o CEO da Disney, ele podia ter mandado algum dos negociadores que trabalham para ele, que não são poucos, são muito competentes, mas nada ia mostrar a importância do George Lucas como negociar pessoalmente. Percebe? Pô, nós estamos falando do CEO de uma empresa como a Disney. Sabe quanto que a Disney fatura por ano? 67 bilhões de dólares por ano. Se dispondo a negociar pessoalmente. Isso é mostrar que teu interlocutor é importante. Agora, com isso eu não quero dizer que o CEO da sua empresa ou mesmo o seu chefe tem que se envolver para mostrar que o negócio que você precisa negociar é importante. Muito pelo contrário. Você só vai ter sucesso de fato e resultado
se você assumir essa responsabilidade. Então, essa forma que o CEO da Disney encontrou foi a mais adequada para aquela negociação. Agora, você precisa encontrar a melhor forma de mostrar que o seu interlocutor é importante. Um exemplo, teve uma ocasião que eu identifiquei uma oportunidade em um cliente com quem eu trabalhava. Eu sabia que ele ia ter um novo negócio que ia entrar lá no mercado em breve, tá? Não sabia quando direito, mas imaginei. Por que isso? Por que eu sabia disso? Porque ele já estava com alguns problemas graves com o fornecedor dele atual. Isso era conhecido no mercado, todo mundo sabia que aquele fornecedor estava com problema. E aquele fornecedor era concorrente da empresa que eu trabalhava. Então, o que eu fiz? Para mostrar a importância desse cliente, fortalecer a confiança em mim, eu liguei para ele, liguei preventivamente, não tinha absolutamente nada de oficial. E eu falei para ele o seguinte, olha, eu sei que vocês estão tendo problemas, mas eu não quero explorar essa posição, eu não quero nem falar sobre isso, não quero que você me diga nada. O que eu quero é me colocar à disposição para te ajudar se isso for necessário. Então, você não precisa me falar nada, eu não quero saber de nada, eu só escutei no mercado e eu estou ligando, porque se você precisar, pode confiar em mim, eu estou aqui. E eu falei para ele o seguinte, e caso isso acontecer, você fica tranquilo, você pode contar comigo que eu não vou usar esse fato para explorar você, para obter resultados acima da expectativa do mercado, ou seja, para tirar vantagem dessa situação. Fica tranquilo que não vai ter isso. Nunca mais eu falei do assunto com ele. O que aconteceu? Depois de alguns meses, ele me procurou pedindo ajuda. E ele falou assim, tem outras empresas aqui também, concorrentes suas, mas eu queria fazer negócio com você. A situação é urgente, eu preciso trabalhar com alguém que eu confio. E aí ele não tinha tempo para sondar mercado e essas coisas. E eu, de fato, cumpri o que eu tinha prometido. Tá? O meu resultado foi excelente, sem dúvida, mas eu não explorei a situação para tirar vantagem. E foi tudo feito de forma transparente e ele sabia disso. E aí, depois, o que acontece? A confiança só aumentou. Então, alguns anos mais tarde, a empresa que eu trabalhava se tornou fornecedor exclusivo daquele tipo de peça para esse cliente. Pô, percebe o valor que isso tem? E foi a confiança que trouxe esse resultado, senão eu não teria conseguido. Agora, tem uma outra coisa que você, além de mostrar que o teu interlocutor é importante, tem mais uma coisa. Você tem que ser paciente. Então, veja, nesse caso da Disney com a Lucasfilm, o processo de negociação durou 1 ano e meio até que o negócio fosse fechado. E eu sei que existem negociações, acho que a maioria delas, que não pode esperar 1 ano e meio, a questão não é essa. Pode ser uma negociação que seja fechada em 1 semana. Você só não pode atropelar. Você não pode perder a paciência, chegar uma hora e impor a sua solução para o seu interlocutor. Isso vai fazer a confiança se quebrar. E aí, lembra, tenha sempre em mente, leva muito tempo para você se mostrar confiável. Então, por isso é que o relacionamento comercial é importante. Você não precisa provar que é confiável em cada negociação. Uma vez que seu interlocutor já confia em você, isso vale para todas as negociações que vocês fizerem. Então, com isso, com essa confiança construída, é claro que é possível fechar negociações de forma muito mais rápida. Então, vocês veem, no exemplo que eu dei, daquele contato que eu fiz para começar a construir confiança, isso aconteceu antes de entrar na mesa de negociação. Eu nem tinha certeza que essa negociação ia acontecer mesmo. Mas é um processo, né? Quando a negociação chegou, a confiança já estava construída. E aí as coisas fluíram de uma forma muito mais rápida e tranquila. E a última dica que eu queria deixar para vocês, para fortalecer esses vínculos de confiança, é envolver seu interlocutor na solução do problema. Não adianta chegar com uma solução pronta na mesa de negociação. Se o seu interlocutor não participar ativamente da solução, ele não vai sentir confiança que ele vai ser beneficiado com o resultado da negociação. E isso, você pode até já estar com a solução pronta, a solução está feita. Não importa, você tem que envolver ele dessa forma. Por quê? Se ele achar que não vai ser beneficiado, ele vai se fechar na posição dele e vai adotar uma postura defensiva. E isso chama impasse. Tudo que você não quer numa negociação, né? Então, uma forma muito mais colaborativa de resolver os problemas, ela fortalece os vínculos de confiança. Porque vocês resolveram a questão juntos.
E mesmo que o resultado for mais favorável para você, é isso que você tem que buscar, o teu interlocutor está satisfeito, vai estar confiante, você não vai ter problema nenhum e ele vai estar tranquilo com isso. Então, com tudo isso, fica clara a importância de construir confiança para se obter um resultado excelente na negociação. Agora, cuidado. Você não vai construir confiança através de blefe ou de ameaça vazia, né? Isso, na verdade, tem um efeito oposto. Tem um ditado popular que veio da Grécia Antiga, para você ver como ele é antigo, mas que você conhece muito bem, que é mentira tem perna curta. Tá? Por mais antigo que seja, ele é muito real, é a pura verdade. Então, fazer uma ameaça que você não pretende cumprir, ou ainda mentir sobre as consequências de não chegar a um acordo em uma negociação, vão ter consequências ruins sobre a confiança, né? Cedo ou tarde, teu interlocutor vai perceber. E se a confiança for quebrada, é muito, mas muito difícil mesmo reconstruir, tá? Um aluno meu acabou cometendo esse erro, né? O que aconteceu? Para agilizar a negociação, ele acabou criando uma consequência que não existia e ameaçou o interlocutor dele. Bom, essa foi rápida, né? Porque aconteceu, acabou a negociação, o interlocutor saiu da reunião, ligou para o chefe dele e ligou para sondar a questão. Ele não falou que o cara tinha ameaçado, não falou nada disso. Ele falou assim, pô, eu estou preocupado, pode ser que aconteça isso? E o diretor do meu aluno falou assim, não, essa possibilidade não existe. E aí o que aconteceu? Meu aluno perdeu toda a confiança que ele tinha e, consequentemente, perdeu a credibilidade. Nunca mais o cara quis negociar com ele. Aí é aquela confusão, ele teve que mudar de carteira de cliente, veio outra pessoa para o lugar dele. Então, isso tem um impacto direto no seu resultado, na sua performance. Então, é muito mais fácil construir uma relação de confiança do zero do que ter que reconstruir uma que foi quebrada. E confiança se constrói com o tempo, né? É difícil construir uma relação de confiança do dia para a noite, né? Você precisa provar que é confiável e isso leva algum tempo, às vezes menos, às vezes mais, tá? Então, o que eu sempre falei pro meu pessoal, pro pessoal que trabalhava comigo, e eu continuo falando para meus alunos, é: prometeu, cumpre. Se comprometeu, entrega. Só assim você vai construir confiança e obter os benefícios que isso pode trazer para os seus resultados. Bom, pessoal, queria abrir agora para as dúvidas. Eu vi que tem algumas dúvidas que já surgiram aqui. Eu vou dar uma passada aqui para dar uma olhada nelas aqui. Vamos lá. Aqui. Então, aquela do Mister Logístico. Como inspirar confiança no ato da negociação com um produto totalmente novo no mercado? Bom, o que acontece? Quando o produto é novo no mercado, é difícil de construir confiança. O produto é novo, o cara vai ter que confiar em você. Se for um produto já que a gente chama de B2C, que é Business to Consumer, ou seja, você não criou uma relação, porque a relação de confiança no B2C, ela é uma confiança com a marca. Tá? Então, se a sua marca já é uma marca bem estabelecida dentro das pessoas que você vende, dentro do seu público-alvo, se ela já é uma marca bem estabelecida, é uma marca de confiança, as pessoas já vão confiar automaticamente em qualquer produto novo que você lançar. Agora, o que acontece? Às vezes não é, você está lançando um produto novo, a marca ainda está se estabelecendo, como que você faz? Você vai precisar de prova. Não tem jeito. A única forma de mostrar confiança e demonstrar autoridade da marca é através de provas. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar mostrar pessoas, ou assim, depoimento de pessoas satisfeitas com o teu produto, o quanto aquele produto ajudou elas de alguma forma, o quanto ela causou algum tipo de transformação nelas. Você vai precisar mostrar os resultados de teste. Então a gente vê, né? Por exemplo, a vacina do Covid é uma loucura, né? Por quê? Tá entrando, todo mundo sabe que precisa tomar, ninguém confia muito na vacina, porque a gente não tem tempo suficiente de testes, e o que vai aparecendo são os testes e a prova, né? Então, por exemplo, os países que têm uma grande parte da população vacinada estão tirando as máscaras quando está em ambiente aberto. Isso é uma prova, olha, é uma prova de que a vacina funciona. Porque senão não estaria fazendo assim. Se fosse ao contrário, o pessoal toma vacina e o número de casos de Covid aumenta, não dá, é uma prova contrária. Então,
Quando você tem um produto novo no mercado, você vai ter que buscar esse tipo de prova. Você vai ter que mostrar que o teu produto realmente funciona para o seu público-alvo dentro das características que você está prometendo. É a única forma de você mostrar confiança nesse produto novo, tá? Me fala, se não respondeu, você coloca aqui de novo que eu complemento, tá? E aí tem uma outra pergunta, se eu não me engano, é do Gerson. Você acredita que mesmo no curto prazo conseguimos conquistar a confiança do cliente? Sabemos que empresas que já possuem posicionamento no mercado fortalece o processo de confiabilidade. Bom, aí nós temos dois aspectos. Se você já está na negociação, e pode acontecer, né? Você é uma empresa nova ou quer entrar em um cliente novo, tá? A negociação, ela acaba durando um certo período de tempo. O que é importante para você construir confiança nesses casos? Já na primeira negociação, se compromete com algumas coisas, tá? Mesmo que você não tenha absoluta necessidade de se comprometer, não tem problema. Fala assim, ó, eu vou te mandar o resultado do teste na data tal. Eu vou te mandar não sei o quê. Você se compromete com algumas coisas, mesmo de forma consciente, tá? Você está construindo confiança de forma consciente. Então, você se compromete com essas coisas. E onde você se comprometeu, você entrega. Você faz o que você prometeu. E se você, durante a reunião, isso é uma sacada interessante, durante a reunião, na conversa ali com o seu cliente, você vai perceber algumas dores dele, algumas coisas que ele precisa, que ele não tem atendido. Até porque você está entrando ali dentro do cliente novo, você analisou os teus concorrentes, você sabe onde os teus concorrentes pisam na bola. Então, sabendo o que tira o sono dele, entendeu? Pensa sempre assim, o que tira o sono dele nesse produto que eu faço? Quando você sabe o que tira o sono dele, o que você faz? Você se compromete em fazer alguma coisa que ajuda ele exatamente naquele ponto. Quando você faz isso, o que acontece? Ele passa a confiar em você porque você entregou, tá? Então essa é uma forma. A outra forma é parecida com aquela que eu falei das provas, né? Eu fiz muito isso com um cliente novo, né? Então, por exemplo, você talvez forneça esse mesmo produto, ou um produto parecido, não precisa ser o mesmo, tá? Porque eu sei que às vezes, dependendo do tipo de indústria que você tem, os produtos são feitos de acordo com aquele cliente, né? Ele é desenvolvido para aquele. Então não importa. Se for um outro cliente com um produto lá do mesmo segmento, está tudo bem. E você tem outro cliente. Nesse outro cliente, o que você tem? Você tem um desempenho fantástico, você tem o cliente gosta de você, ele demonstra alguns pontos, você capta isso e você mostra para o cara. Sabe o que eu fazia? Eu fazia o seguinte, eu pegava dentro dos concorrentes do meu cliente quem eram os caras melhores, tá? Quem que sabia. Quando eu fornecia para um desses caras, eu bati a reunião inteira. Olha, a gente fornece isso para o fulano, a gente tem um desempenho X. Na outra oportunidade, poxa, nós tivemos um problema parecido com o fulano, mas nós resolvemos de forma rápida. O cara ganhou mercado por causa disso. Ele se torna mais competitivo porque eu tenho. Você vai falando das coisas boas que você faz para o outro cliente. O que acontece? Como eles são concorrentes, mas um está de olho no outro e ele sabe que o outro cara está indo bem em determinado ponto que talvez ele não esteja, quando você mostra que você está contribuindo com o outro cara, que você já fornece para o cara, é a prova que ele precisa. E quando ele olha a prova, ele fala assim, pô, se o cara fornece para o fulano, pô, como é que ele não pode fornecer para mim? Para fornecer para o fulano tem que ser bom. Então o cara é bom. Então você constrói dessa forma, você aproveita alguma coisa que você já tem, e usa isso como prova dentro do novo cliente, para mostrar o como você é bom. Porque você só chegar lá e falar que o teu produto é bom, falar tudo, representa pouco para o cara, né? É o que às vezes eu até converso com a minha esposa, né? Ela vai para o vendedor, que ela quer comprar uma roupa, alguma coisa, e ela pergunta para o vendedor, mas esse produto é bom mesmo? Pô, o que o vendedor vai falar, né? Ele vai falar, olha, sabe o que é? Meu produto é ruinzinho, se eu fosse você eu não comprava. Pô, não existe, né? Nenhum vendedor é sincero desse jeito, até porque ele não deve acreditar, né? Você não vende aquilo. Então, você fazer propaganda do teu próprio produto não tem um impacto tão significativo. Agora, quando você mostra que tem um cliente que usa
o teu produto e você mostra que ele está fazendo propaganda desse produto para você, mesmo que não esteja, tá? Não precisa estar anunciando, mas você mostra, nesses casos de B2B, né, que é o business to business, você mostra que você está com um desempenho fantástico, que você ganhou um novo negócio recentemente, o que isso representa uma coisa importante, né? Se você ganhou um novo negócio é porque ele confia em você. Quando você mostra isso, ele acaba fortalecendo esse processo de confiança. Então, você acaba conseguindo isso num curtíssimo prazo. Então, fazendo isso, dando essas provas e já se comprometendo e cumprindo aquilo que você está falando com ele, isso vai fortalecer muito o processo de confiança, tá? Então, veja aí, se não respondeu, me fala. Eu tenho algumas coisas aqui, o Daniel no YouTube aqui, está falando condições comerciais bem claras, uma forma de ganhar confiança. Sem dúvida, Daniel, sem dúvida, é importante ter isso e cumprir, né? Porque senão não adianta, né? Por isso, eu fico muito receoso quando às vezes eu acompanho aquele tipo de vendedor, de representante comercial, que ele fala qualquer coisa para agradar o cliente, tá? E isso a gente vê muito no mercado. E aí o que acontece? Ele acaba se comprometendo com determinadas coisas que ou ele sabe que ele não pode cumprir, ou ele não sabe se ele pode cumprir, ele não tem certeza. E isso quebra a confiança. Por quê? Quando ele fala isso para o cliente, e normalmente o cliente está precisando daquilo que ele fala, né? Senão aquela questão não estaria em discussão, e depois ele não atende, você quebra a confiança. Aí é muito difícil você recuperar, tá? E aí tem muito bem explicado, sem dúvida, sobre valores, cláusula, etc. É isso aí. Então, nas condições comerciais. Perfeito. Deixa eu ver. Aqui tem mais uma pergunta aqui da Fernanda. Ela fala o seguinte: seria correto eu ceder na negociação para mostrar a importância do meu interlocutor? Então, eu até comentei um pouquinho disso. Não, Fernanda, na verdade, não. Fazer concessões para preservar o relacionamento ou mostrar a importância do seu interlocutor não é um sinal de confiança. Isso é mais ingenuidade da sua parte. Você vai ser explorada por causa disso. Lembra que nas negociações ganha-ganha, os dois lados têm que ganhar, não só o seu interlocutor, né? Então, fazer uma concessão sem ganhar nada em troca pode te levar a um resultado ruim. E você não pode aceitar isso, né? Então, sempre que você for fazer uma concessão, você precisa avaliar qual é o benefício que você vai ter com aquilo. É sempre uma questão de custo-benefício. E não dá para mostrar importância através de concessões, tá? Você precisa encontrar outra forma de fazer isso. Bom, acho que com isso fechamos aí as perguntas, pessoal. Se não ficou respondido, me coloca aí no chat. E não tem problema. Se tiver pergunta nova, pode colocar aí, não tem problema. Então, eu acho que o que a gente tem que ter em mente, como um resumo da confiança, é que a confiança leva à credibilidade. E se você tiver credibilidade, você vai ter mais chance de conseguir o resultado que você quer. E isso é importante, isso vale para qualquer tipo de negociação, seja profissional ou pessoal. Eu tenho certeza que vocês vão pensar em algum tipo de negociação pessoal, onde a confiança fez a diferença. Bom, se você gostou, quer se aprofundar mais nesse assunto, começa a me seguir, a me acompanhar nas redes sociais. Todo dia eu posto conteúdo novo sobre negociação e resolução de conflitos. E agora sim, não esquece de deixar seu like. Então, quero ver seu like aí para quem está no YouTube, para quem está no Instagram, no Facebook. Quem está no YouTube, começa a seguir, se inscreve aí no meu canal e vamos compartilhar, né? Quanto mais gente conhecer essa metodologia, melhor para todo mundo. Vocês vão ver que a vida de vocês vai ficar muito mais fácil. Bom, e com isso, a gente fecha aí mais um episódio do Projeto Negociador de Alta Performance. E agora, eu queria fazer aí um aviso importante, tá? Então, como vocês sabem, eu faço essas aulas ao vivo toda terça e quinta às 19 horas. Na terça-feira que vem, às 19 horas, eu vou fazer uma live muito especial, tá? Eu vou falar sobre um assunto que é uma dúvida que me aparece muito, que muitos negociadores têm, que é o seguinte: vou negociar preço. Devo fazer a primeira oferta ou devo esperar que o outro lado faça a primeira oferta? E o interessante
é que isso vale para qualquer coisa que a gente estiver negociando. Vale para se você vai negociar preço com o teu cliente. O que eu faço? Se o teu cliente te pede alguma coisa, te pede uma redução de preço, o teu fornecedor, vale se você vai comprar uma casa, se você vai comprar um apartamento, se você vai comprar um carro, se você vai vender seu carro, se você vai vender o seu imóvel, tudo que envolve preço, a gente tem essa dúvida. E eu vou te ensinar nessa live uma técnica fantástica, que chama ancoragem. E aí tem vários nomes dentro da negociação. Vocês vão ver como âncora extrema e mais um monte de nomes aí, só âncora. E eu vou ensinar essa técnica para vocês. Então, no lugar de vocês, eu não perderia essa live de jeito nenhum. Terça-feira, às 19 horas. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, de verdade. E eu vejo vocês, então, na terça-feira. Até lá.